parar de gravar aqui. De novo. Quem disse que era por segurança acertou, né? Por exemplo, vou dar aqui, sei lá, www.google.com. Aí vamos supor que a gente vai fazer, sei lá, login. E aqui, depois do barra, vai ter o ID do usuário que quer fazer login, né? Se for um auto-incremental, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, né? Se um cara quiser atacar, né? Tipo assim, tentar roubar login de alguém, testando senha, é muito fácil, né? Ele sai com um for, né? Por exemplo, testando cada combinação, né? Por exemplo, se eu tenho o ID 100, eu sei que tem 99 IDs, né? Então o cara consegue ir testando um por um. Ao contrário desses dois IDs, ele não consegue fazer isso, né? Que tipo, é um hash, acho que é de 8 bytes. Mais ou menos desse tamanho. Que é muito difícil, tipo, alguém conseguir acertar um igual. Só que, tipo assim, enquanto esse daqui é menos seguro, esse daqui é mais lento. Porque, por exemplo, o banco, o Postgres, qualquer outro, ele tem dificuldade de indexar isso aqui, entendeu? Tipo, não tem uma ordem quando ele vai fazer a busca no banco. Tipo assim, aqui ele faz uma busca binária, né? Quando ele quiser buscar. Aqui ele não consegue, pelo ID. Então, tipo assim, o ID ele é mais lento, ele é mais ruim de indexar. Principalmente na versão 4. Na versão 6, se eu não estou enganado, ele gera a partir do horário. De certa forma, ele é organizável. Tipo assim, o banco meio que ele vai saber ordenar, entendeu? Tipo, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, curiosidades aí de ID. Aqui nós vamos usar o auto-increment mesmo, que eu tô com preguiça. O ID eu acho que tem que instalar uma extensão. Então, auto-increment. Próximo campo a gente vai fazer um name e ele vai ser uma string. E, por último, a gente vai fazer aqui um e-mail, que ele vai ser uma string. E a gente vai botar uma anotação. Se vocês olharem aqui, ó, tem várias. Ó. Tem db, default, ignore, map e de relação. A gente vai colocar o e-mail como único. Pronto, todo mundo até aqui? Pronto. Agora, pode falar, tá com dúvida? Pode ser. Pronto. Agora a gente vai rodar. Se eu não estou enganado, é npx. Pronto. Esse comando aqui, ó. npx prima db push. Você roda ele e o Prisma ele vai gerar o banco de dados pra gente. Então, tipo assim, ele criou aqui bem no cantinho. npx prisma db push. Quando a gente está, por exemplo, no MongoDB, por exemplo, a gente está no MongoDB e a gente faz um esquema de banco, né? Se tu quiser mexer em alguma coisa, tu vai ter que dar um alter table, né? Ou apagar o banco e fazer de novo. Com o Prisma, tu fez o esquema lá no ponto Prisma. Se tu quiser alterar o banco, tu só dá um npx prisma migrate. E tipo assim, ele sozinho vai lá no banco e faz todas as alterações que tu fez aqui no esquema. Então, tipo assim, para desenvolver as coisas, tipo, ele é muito, 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 muito mais rápido, entendeu? Tu não se preocupa mais com o banco de dados. Diga. Uhum.
Não, aí depende. Tipo assim, vamos supor que tu tinha uma, sei lá, full name, não, sei lá, nome completo. Aí, sei lá, tu mudou pra full name. Nisso daqui, ele vai alterar o nome, mas não o valor. Agora, por exemplo, é diferente se, por exemplo, tu tinha, sei lá, um usuário. Aí esse usuário tinha, sei lá, tinha uma chave estrangeira para, sei lá, o ID do cargo dele, né? Vamos supor assim. Sei lá. Aí tem o ID do cargo dele, aí tinha outra tabela que se chamava cargo, aí ela tinha um ID. Isso aqui é uma relação, né? Aí vamos supor que por acaso tu quebrou essa relação aqui na alteração. Nisso, o Prisma não vai deixar tu executar de primeira. Tipo, ele vai pedir um comando que tipo, tu vai dar um force, entendeu? Tu vai forçar que ele faça as alterações. Aí, tipo assim, onde quebrou a relação, ele meio que apaga os valores, entendeu? Então, tipo assim, tem os dois casos. O caso que não vai afetar alguma relação de banco e no caso que afeta. Uhum. É. Beleza, então bora pra... Continuando. Ah, outra coisa, rapidinho. Aqui no packed.json, eu acho que no React não tem mais esse problema. Se eu não estou enganado. Nós temos que botar duas coisas aqui, ó. Pode ser aqui embaixo de main, nós temos que colocar, tipo assim, chaves, type, type, módulo. Essa linha aqui é porque o JavaScript é cheio de fuleiragem, ainda mais o Node. Todo mundo sabe que tem o ECMAScript 6, que é o novo, mas tinha os velhos, né? Sei lá, o 5, né? Então, a sintaxe de um para o outro mudou. Então, por exemplo, aqui no Node, se tu tentasse fazer import, sei lá, express, from express, ele não ia deixar. Ele ia dar um erro, dizendo que a sintaxe não era válida. Para funcionar, tem que colocar essa linha, que vai forçar o Node a rodar no ECMAScript 6. Então, a partir daí, ele começa a reconhecer esse tipo de expressão. Se não, teria que fazer aquela bodegagem lá, tipo const, express, igual, require, express. Só que hoje em dia não se usa mais assim, se usa a versão da ECMAScript 6. Outra coisa que a gente vai fazer agora a gente tem aqui embaixo, cadê? Aqui a gente tem os scripts. Aqui a gente vai configurar os scripts que a gente usa para rodar o servidor. Então aqui a gente pode fazer um dev. Vou colocar uma coisa aqui. Então aqui a gente pode colocar o NodeMoon no index.js. Pronto. Fazendo essas duas configurações aqui iniciais, não precisa mais mexer aqui. Até aqui tá ok? Ok, amigos e amigas. Beleza. Agora vamos instalar o Express. Vocês fazem ideia do que é o Express? Então me diga o que é o Express. Não. O comando... Pode dizer. O Express, ele se diz que ele é um framework web que ele é usado para você desenvolver, né,
as rotas, né? É um framework, né? Ele te ajuda a desenvolver mais rápido as APIs. Tem gente que não diz que é um framework, diz que é uma biblioteca. Aí, o verdadeiro framework que a gente teria é o Nest.js, que é esse daqui. Porque, por exemplo, o pessoal diz que o Express ele é muito cru. Tipo assim, ele não tem tanta coisa pronta. Normalmente os framework, ele tem muita coisa pronta para tipo, desenvolver muito rápido. O Express não tem. Por exemplo, aqui no Nest, for olhar aqui, ó, ele tem tipo assim, muita coisa pré-pronta, assim, tipo, só para tu chamar e usar, entendeu? Tipo, login. Pois é, tipo, o Nest ele parece que vai ser muito forte assim, no back-end. Mas enfim, npm install express --save. Vocês sabem a diferença desse traço dev? Tipo assim, é básico. Tipo, tipo assim, por exemplo, lá do Prisma, é porque o Prisma. Eu joguei aqui, acho que perdi. Tá aqui, ó. Do Prisma ele tem um traço dev, né? É porque, tipo assim, ele é uma dependência, né? Ele é uma extensão, plugin, um pacote de desenvolvimento. Isso daqui ele não está rodando em produção. Tu só roda ele uma vez, né? Para criar teu banco, para fazer as modificações e, tipo assim, nunca mais ele é usado. Diferente, por exemplo, do um pacote chamado Crypto, que ele é usado para criptografia. Ele é usado muito para fazer hash de senha. Então, tipo assim, ele está em constantemente uso no servidor. Então, ele é uma dependência, um plugin, um pacote de produção. Quando tu coloca, tipo assim, se, por exemplo, dá um npm install sem nada, se eu não estou enganado, ele instala global. Tipo assim, se tu for na tua máquina e for lá nas pastas raiz, tu vai ver que vai ter um node módulos meio que genérico, assim, do node. Então, meio que ele instala lá. Se tu coloca o save, ele instala só no teu projeto local. Basicamente, essa é a diferença. Pronto. Com o Express instalado, a gente vai começar a fazer as primeiras rotas. Antes de a gente começar a fazer a rota, eu tenho 3 recomendações. 4, na verdade. Normalmente, a gente usa para testar algum cliente. Na verdade, são 5 recomendações agora. Cliente de HTTP, que é basicamente quem que vai ficar enviando as requisições para teste. No próprio VS Code, tem uma extensão que é Thunder Client, que basicamente tu pode fazer os testes das rotas por aqui, pelo próprio VS Code, para quem quiser. Não quiser baixar mais um programa, é só colocar a extensão. Muita gente, tipo assim, muita mesmo, usa Postman. Inclusive tem vaga que cobra que você saiba Postman, só que Postman é só uma ferramenta, então não faz sentido. Tem o outro que também é muito famoso, que se chama Insomnia, que ele também é bem famosinho. Só que o pessoal tá pegando ranço desses dois porque eles ficaram muito infados. Tipo assim, precisa fazer login pra testar as coisas e tal. E era pra ser uma coisa simples. Aí, tipo assim, o pessoal tá tipo, querendo usar Use Bruno, que é esse daqui. Que é tipo muito mais simples, entendeu? Ele não precisa de login, não precisa de nada. Você só baixa e usa e tal. Eu agora tô usando um HTTP Py, que é esse daqui. Basicamente faz a mesma coisa dos outros, só que ele é mais simples e ele também agora está com umas funcionalidades de IA. Tipo assim, tu pede para ele gerar uma rota e ele gera automático. Então tem essas opções aí para quem quiser. Agora vamos aqui para as rotas. Basicamente a gente vai fazer o que? A gente vai dar um import no Express. Fazer o import do Express. Aqui a gente pode criar uma variável chamada app, que ela vai
herdar aqui do Express. Eu já explico o que é isso aqui. Pronto, vou explicar o que eu fiz aqui. A gente importou o Express, que a gente tinha acabado de instalar, que é o framework. A gente instanciou ele, né, para a gente poder estar usando. A gente criou uma variável chamada port. Isso daqui, normalmente quando você está programando para valer, você vai usar uma coisa chamada .env. .env ele é um arquivo de configuração que tu pode declarar algumas coisas, por exemplo, a porta. E essa variável ela não vai ficar disponível em nenhum lugar do código. Se tu tiver um git ignore aqui no teu repositório, sempre esse arquivo vai ser ignorado, porque, por exemplo, aqui normalmente se guarda as chaves, secretas, senhas e tal, da aplicação, que não podem vazar. Quando a gente vai botar isso aqui para rodar no servidor e tal, a gente coloca ele dentro da própria plataforma, que ela que injeta esse valor, essa variável dentro do código. Um exemplo que eu tenho para dar é o seguinte: imagina que a gente é o banco e a gente tem uma taxa fixa, sei lá, de 1% para cada transação. Aí nós temos, sei lá, 5.000 arquivos que tem vários tipos de transação, estorno e tal, e sempre esse valor é utilizado. Um dia o gerente disse: não, tem que mudar, agora o valor não é mais 1%, é 2%. Aí, se tivesse direto no código a taxa, esses 2%, tu teria que ir em todos os lugares que está escrito o valor da taxa e mudar. Se tu tem no .iv e tu só importa esse valor que está no inv, tu só faz isso uma vez, só muda em um lugar. É outra vantagem você usar .iv, mas aqui a gente não vai usar, porque a gente não vai colocar em produção. Depois que você instancia, né, o Express, você vai ter vários métodos, né? Você vai ter aqui o app, você vai ter tudo isso aqui para você usar. Os mais usuais é o que? É o .get, que é do protocolo HTTP. E também é o que a gente usa quando fala em CRUD, né? Que é o get, o post, o delete e o update. Get. Esse daqui a gente escreve put. Basicamente são os 4 métodos que a gente vai usar. Então aqui a gente está dizendo que o nosso servidor ele vai ter uma chamada get. O que é a get? A get é só quando a gente quer buscar algum dado do servidor. Normalmente nos gets a gente, por exemplo, não precisa passar nada. Entenda como se fosse uma função isso daqui. Que ela recebe 2 parâmetros. Ela recebe a rota e recebe uma função de callback. A função de callback é mais ou menos o que? Vamos supor que
a gente tem uma função. E toda vez que essa função ela demora para ser executada, certo? E vamos supor que toda vez que essa função termina de ser executada, tu quer chamar imediatamente uma outra função, certo? Agora, digamos que tu queira meio que personalizar isso daqui. Então, em vez de tu só fazer assim, né? Por exemplo, tu vai ter o corpo, tu vai ter o que ela está fazendo, e no final dela tu vai chamar outra função. Em vez de fazer isso daqui, a gente vai fazer o seguinte. Essa outra função, a gente não vai chamá-la direto aqui dentro. A gente vai passar ela como argumento da função. E quando tudo que ele tiver para fazer aqui dentro for executado, essa própria função vai chamar essa. Deu para entender? É porque esse negócio de callback é meio pai de entender mesmo. Deixa eu ver se eu explico de outra forma. Vou fazer aqui, por exemplo, aqui a função de, sei lá, a função calculadora. Vamos supor que essa função ela vai receber um objeto chamado cálculo, que vai ter o quê? Ele vai ter o valor 1, que vai ser sei lá 1, e vai ter o valor 2, que vai ser, sei lá, 5, certo? E ele vai ter um campo que seria a operação. Operation. E vou supor aqui que é um mais. Beleza? Então aqui a calculadora vai receber o cálculo. Só que, por enquanto, a nossa calculadora não sabe fazer nada. Ela é burra. Ela é uma bocó. Aí, para você customizar essa calculadora, para você deixar ela mais genérica possível, em vez de você aqui dentro fazer assim, sei lá, if se o cálculo que é esse objeto ponto operação for igual a mais, aí ele vai somar, né? Vai ter o return operation valor 1 mais operation ponto valor 2, né? Aí você iria fazer isso aqui para cada, né, para cada tipo de operação diferente que você tivesse. Em vez disso, o que a gente vai fazer? Em JavaScript, a gente tem mais de um tipo de função. A gente tem as funções nominadas, que é essa, que você declara especificamente function, o nome da função e os argumentos dela. Mas você também tem as funções anônimas, que são as funções não nominadas. Por exemplo, você pode ter isso aqui, ó, parênteses, a setinha e as chaves. Isso daqui também é uma função normal, só que ela é uma função não nominada. Ela só executa nesse escopo. Você não pode reaproveitar ela. Então, por exemplo, às vezes eu programo assim, ó, const, sei lá, nome da função recebe isso aqui. Ou seja, eu estou dizendo, essa variável recebe uma função. Porque em JavaScript a gente
além de receber inteiro, float, string, array, objeto, a gente também pode ter uma variável que é uma função. Então, suponha que aqui eu fiz um método de somar. O método de somar ele recebe um número A e um número B. E ele retorna A mais B. Certo? Então, em vez de eu colocar o if aqui, eu passo como parâmetro a função de somar. E aqui dentro, eu retorno somar e os valores que eu quero. Por exemplo, aqui não seria somar, seria a função. Ou função... seria a operação. Função, operação. Ou seja, se eu quero calcular uma soma, eu passo os valores para a calculadora e passo que tipo de função que eu quero. Eu quero um somar, então eu passo a função somar lá para dentro. Função, operação. E bota aqui. Será que deu para entender? Eu acho que ainda não deu. Rapaz, como é que eu vou explicar callback? Vocês conseguem só aceitar por enquanto que você pode passar uma função como parâmetro? Só aceita por enquanto que você pode passar uma função como parâmetro, certo? Ele é um argumento da função como qualquer outro. A gente chama de callback. É basicamente uma função que é executada quando uma ação de outra função foi executada. Aqui, ó, se tu for parar para ver, ó, vou tirar aqui. Se a gente passa aqui, ó, o mouse em cima, você vai ver que o get ele tem isso aqui, ó, application record, que ele recebe uma string e n. O n no JavaScript é como se fosse qualquer coisa. N, qualquer coisa. A primeira é uma string. Basicamente, quando a gente está executando um servidor aqui na nossa máquina, sem ser um servidor, ele faz como? Ele faz http localhost e a porta que a gente mandou. 2.300. Esse é o link do servidor. Quando a gente vai configurar essa porta, a gente precisa dizer, beleza, em qual rota isso aqui vai executar? Porque, por exemplo, eu posso ter a rota barra, eu posso ter, por exemplo, a barra user, eu posso ter, por exemplo, a barra admin, eu posso ter, por exemplo, a barra, sei lá, siga, enfim, eu posso ter qualquer rota. Então, aqui no app a gente vai configurar essas rotas. Por exemplo, eu vou criar aqui a rota barra, ou seja, http localhost, a porta, sem nada. A rota padrão, a rota simples. Quando o usuário mandar uma requisição get para esse lugar, o que é que eu quero que execute? O que é que eu vou querer que execute nessa hora? Eu quero que ele execute uma função que recebe o quê? Ela recebe a requisição, ou seja, o que o usuário enviou, e ela recebe o response, que é basicamente o que eu vou enviar de volta. Então, eu crio a função, que essa é uma função anônima, ela não tem um nome, ela não pode ser, por exemplo, ser chamada em outro lugar aqui do código. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou usar o response, que é esse res.status. Esse status é o quê? Quando você já entrou no site, né, e teve aquele erro 404 not found. Foi esse cara aqui que fez isso daqui. Basicamente, se for olhar, por exemplo, pesquisar aqui no Google,
HTTP code errors. Você vai ver aqui, ó, que existe um padrão, certo? Do 400 a 499 é erros de resposta do cliente. Do 500 ao 599 é erro de servidor. Então, tipo assim, tem que aprender todos esses códigos aqui de HTTP para você conseguir fazer as respostas adequadas para cada caso. No caso aqui, não tem como dar errado, a gente vai dar um 200, que seja um OK, deu certo. E a gente dá um send. O send é o quê? O que eu vou enviar para o front-end, para o nosso cliente. Então eu vou enviar aqui só um Hello World. Então se a gente vier aqui agora de npm run dev, o server está rodando na porta 300, ou seja, ele está rodando esse código. E a gente pode testar aqui no Postman. Deixa eu abrir aqui. Eu já tinha testado, né, para saber. Basicamente é localhost 300 sem nada no final. Se eu der um send, ele vai retornar aqui o Hello World, que é basicamente o que a gente configurou para que fosse retornado nessa porta, nesse lugar. Bom, deixa eu ver, tem duas coisas que são importantes de saber, assim, já de cara. Um satanás chamado CORS, que isso aqui é um inferno na Terra. CORS. CORS é a pior coisa que já existiu. É basicamente o seguinte, ó. Imagina o servidor tá no IPX, certo? O servidor tá no IPX e o cliente tá no IPY. Por padrão, o servidor não vai aceitar nenhuma requisição. Tipo assim, o cliente vai morrer de pedir, sei lá, algum dado para o servidor e ele nunca vai responder. Porque o CORS não está configurado. Então, tipo assim, tu tem que ir lá no CORS e, tipo assim, dizer, olha, eu vou aceitar a requisição desse IP, desse lugar para esse lugar e coisas do tipo. Como a gente está nesse momento local, né, tipo, não está hospedado em nenhum lugar, então, tipo assim, o IP de tudo aqui na minha máquina é o mesmo, não vai dar problema. Mas se a gente fosse colocar em alguma hospedagem para rodar de verdade, não ia funcionar, ia dar pau. Aí você teria que instalar uma extensão, CORS, e usar aqui dentro para configurar essas putarias. Outra coisa, a gente precisa aqui também usar app.useJSON, desse jeito aqui. Por quê? Por padrão, o Node ele não sabe decodificar e codificar JSON, que é basicamente o padrão. Então, quando a gente faz essa linha, a gente está dizendo para o Node, olha, eu vou usar JSON, então você se vira aí para entender o JSON. Basicamente isso. Eu vou até fazer um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. p.post na barra, vou ter o rec e vou ter o res. Aqui vou ter o res. Aí vamos supor que eu vou querer, só quero printar.
console.log, o rec.body, sei lá, .name. Ah, Vitor, eu posso ter o mesmo caminho? Pode, só não pode se tiver o mesmo tipo de método. Ou seja, eu não posso ter, tipo assim, 2 get barra com coisas diferentes. Mas eu posso ter 2 barras, e um get e um push, por exemplo. Então, se eu vier aqui, trocar isso aqui para post, colocar um campo aqui, ó, name. Opa. Colocar aqui um name. E enviar isso aqui. Ele vai ler aqui, ó, Victor. Agora, se eu vir aqui e tirar esse troço daqui, ó, e tentar de novo, ele vai crashar o servidor. O servidor simplesmente ele quebra, não funciona. Então você vai ter que vir aqui e colocar o JSON para você estar dizendo para o Node que você vai usar JSON, senão ele não vai funcionar de jeito nenhum. Agora ele está conseguindo ler o JSON, só que aqui, ó, repare que ele está infinito aqui esperando uma resposta. Basicamente porque a gente não configurou nenhuma resposta nesse local aqui. Beleza. Só que imagine o seguinte. Imagine, sei lá, o Google, sei lá, a Microsoft, pronto, melhor, o Facebook ou o Instagram. Quantas rotas diferentes não vai ter? Vai ter um bocado, né? Vai ter milhares de rotas. E se a gente fosse deixar tudo nesse mesmo arquivo aqui, ia ficar uma bagunça. Não ia prestar. Então, normalmente a gente começa a separar as rotas em uma pasta diferente e em arquivos diferentes. Eu vou começar aqui pelos repositórios para a gente começar a ter uma ideia de como que vai ficar o código. Então eu vou criar aqui um user repository.js. Antes de continuar, como é que tá aí? Rapaz, tá. É mais ou menos mesmo, viu? E o resto? Não, realmente é. Não, é puxado mesmo. Tipo assim, eu passei muito tempo pra entender o que diabo era um callback, que é a função dentro de uma função. Ou, tipo, depois vai ter o async, que é, tipo, pra fazer código assíncrono. Tipo assim, a gente se acostuma a fazer código executando na mesma hora, né? Mas quando você vai ver que tem por exemplo, um assíncrono, que ele não executa na mesma hora, também às vezes dá uma bugada. Não, mas... Eu acho que vai dar tempo de fazer só um create aqui pra nós testar. Aí depois nós continuamos. Por aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai importar o Prisma Client, que é basicamente esse cara aqui, ó, esse provider aqui, que vai dar acesso pra gente das funções. E a gente vai instanciar ele. Aí a gente pode fazer aqui, ó, a função create, né? Eu gosto normalmente de fazer assim, create user sim, normalmente eu faço função assim em JavaScript. E o pessoal diz que isso aqui é uma abordagem mais funcional da linguagem. Mas tem gente que faz isso normal, tá? Acho que eu vou fazer assim.
Basicamente, o que o create user vai fazer? Ele vai receber um usuário que a gente vai querer cadastrar e a gente vai fazer o quê? A gente chama o Prisma com qual, né, tabela que a gente quer usar, ponto, o create. Aqui dentro, a gente tem que fazer a seguinte coisa. A gente precisa passar data e o usuário. Isso daqui em chaves. Agora, lembra quando eu falei que tem um negócio do async? O que é esse negócio do async? Basicamente isso daqui, ó, essa consulta aqui no banco, ela não é executada na mesma hora, tipo, ela não é instantânea, ela demora, mesmo que seja muito rápida, tipo milissegundos, ela ainda demora. Então, tipo assim, na hora que eu tento, por exemplo, se eu fizer assim, isso aqui, e tentar dar um console.log no result, esse cara aqui vai dar um defined. Ele vai dizer que não foi definido, que não foi iniciado. Aí você fica, pô, como assim? Eu estou dizendo que ele é igual a isso daqui. Por que não está pegando? Porque esse resultado aqui não executou no mesmo instante. O Node passou direto disso aqui, ele não esperou isso aqui acontecer e foi direto para cá. E deu um defined. Então, para corrigir isso aqui, você tem que fazer o quê? Você vai aqui na definição da função e você vai colocar sync. Onde é, né? Ah, não, aqui. Aqui no início você colocar a sync function. Ou seja, você está dizendo para o Node, olha Node, essa função aqui ela demora muito. Quando você declara que essa função é assíncrona, dentro do escopo da função, você pode usar um carinha chamado await. Se a gente for traduzir por literal, é espere. Como se fosse um espere. Ou seja, está dizendo o quê? Node, essa função ela não executa de imediato, e quando você chegar nessa linha, você vai esperar que isso daqui seja executado para depois você continuar o código. Basicamente é isso daqui que o await e o async está fazendo. Eu vou deixar o console log aqui e a gente pode fazer o seguinte: a gente pode dar um return nesse result. Tem mais de uma forma de você exportar. Você pode dar um export default e o nome da função. Quando você vai importar, que foi um default, um export default, você só importa o nome da função from o arquivo, né? Mas, por exemplo, nesse arquivo aqui, nesse use repository, vão ter mais de uma função. Então, você tira o default e coloca entre chaves. E na importação, você também vai usar chaves. Pronto, a partir de agora, você pode exportar outra função. E aqui você vai poder importar outra função. Beleza, já que a gente vai usar isso daqui lá no controller. Então, vou fazer aqui um user controller.js. O que esse controller vai usar? Ele vai usar o create user dos repositórios que a gente acabou de criar. Tá bom. Então a gente vai criar aqui uma função function create new user. Esse cara aqui, ele vai receber um req e um res, ou seja, qual foi a requisição e como é que vai ser a resposta. Uma coisa que tem que sempre usar nessa coisa aqui de servidor é o try catch. Porque, por exemplo,
Se por acaso der algum erro, que tipo assim, o servidor demore muito tempo para responder, você vai tomar o timeout, que seja fora de tempo. Então ele vai crashar o servidor. Porém, quando você engloba com um try e um catch, o servidor não crasha. Na hora que estourar o tempo e ele disparar um erro, ele vai cair no catch e você vai tratar o erro aqui dentro. Então, isso impede do servidor de crashar. Aqui, normalmente só retorna um status 400, que seja de erro. E aqui a gente vai fazer o que? A gente pode criar aqui um data do usuário, ou seja, dados do usuário, e ele vai vir do rec.body. Esse rec.body é porque, tipo assim, ó, toda requisição ele vai ter eu vou mostrar depois, mas ele vai ter tipo assim, um padrão. Tipo assim, ele vai ter os headers, tipo, de redes, né? Ele vai ter o header do coisa de redes. Vai ser a porta de origem, a porta de destino. Ele vai ter um método que é post, sei lá, get. Ele vai ter outras variáveis de rede. Mas outro que vai ser o padrão vai ser o body, que é o corpo da requisição. Ou seja, aqui que você vai passar os dados que são realmente úteis para a aplicação. Beleza, pegou os dados do usuário, então você vai fazer o que? Const, você vai receber um usuário de onde? Do create user. Você vai passar quem? Você vai passar os dados do usuário para ele cadastrar. Beleza, cadastrou, a gente vai receber uma resposta, a gente vai enviar uma resposta, status 200, e a gente envia o usuário. E a gente pode dar um export nesse bicho aqui. Beleza, do jeito que está aqui, se a gente, por exemplo, vir aqui no index, importar o create new user, qual foi o erro que deu aqui? Ele está dizendo que não consegue achar em aula pet, repositórios. Aqui no controle. Só para tirar isso aqui. Funcionou. Então, por exemplo, agora, se eu colocar aqui, ó, no lugar dessa função, né, aqui, anônima, se eu apagar ela e passar que a gente pode importar, que é o create new user, basicamente eu substituí, né, aquela função era anônima, não nomeada, e agora eu passei uma função que eu mesmo criei para essa rota, né, então agora eu informei qual é a rota que a gente quer usar e qual a função que vai ser executada nessa rota, que é a create user. Pronto, então a gente pode vir aqui, ó, no Insomnia para a gente testar. E a gente tem aqui um exemplo de requisição. Cadastrou? Deixa eu ver aqui. Ele retornou vazio. Já sei porquê. Lá retornou vazio porque aqui, ó, a gente não colocou o async. E aqui a gente não colocou o await. Então agora, se eu mudar qualquer coisinha aqui e enviar, ele vai retornar para a gente o ID do usuário que ele criou, o nome que a gente cadastrou e o e-mail. E se a gente vir aqui, ó, no nosso banco de dados e abrir com SQL Viewer, a gente vai ver que a gente tinha cadastrado os dois usuários.
Deixa eu ver aqui. Esse daí deu pra entender? A última parte. Beleza, aí a gente pode fazer o resto das rotas, né? Por exemplo, a gente pode querer criar A gente pode criar, por exemplo, uma rota, uma função que ele retorne todos os usuários, né? Então, find all. Find all, ele não precisa de argumento, né? Ele é só uma busca. Então a gente pode fazer o quê? Const users. A gente vai esperar o Prisma fazer essa operação na tabela de usuários. E a gente pode dar aqui um find many. O find many, ele é basicamente o find all, ou seja, ele retorna vários valores. Dentro dele, né, como parâmetro, você também pode passar, por exemplo, um filtro, né? Eu não vou fazer aqui porque é o find all, mas pode passar aqui dentro também um filtro. Então, aqui dentro eu posso dar um console.log no user e posso retornar os usuários. E depois é só eu exportar a função. No controller, posso fazer o que? Find all users, que ele vai receber o rec e o res. E basicamente o que ele vai fazer? Ele só vai tentar dar um try, catch, status 400, e aqui ele vai tentar fazer o const de usuários do find all. E aqui a gente precisa passar o await de novo, senão ele não vai conseguir capturar o valor retornado aqui. A gente dá um res.status 200 e a gente envia os usuários para o front-end. E depois é só a gente vir aqui, ó, e exportar. A gente vem aqui, importa no front. E aqui, em vez de eu fazer essa função aqui, eu coloco a find all. Então, por exemplo, aqui, ó, neste get bem aqui, se eu buscar lá agora de volta, ele vai fazer a busca no banco e vai trazer um array que vai ter todos os objetos com todos os usuários dentro. O que está escrito aqui? Deixa eu ver se tem mais algum importante. Ah, tem só mais um importante. Fora esse tipo aqui de envio que a gente pode fazer aqui, ó. Cadê isso aqui? Que é no body. E a gente passa um objeto, um JSON aqui dentro. A gente também pode fazer pela URL do coisa aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer um delete, né? app.delete, que eu vou executar lá na barra. Peraí, deixa eu tirar isso aqui, fazer logo no repositório. Vai ser uma função assíncrona que a gente vai fazer algo que demora. Vai ser um delete. Esse delete ele vai receber um ID. Vamos esperar top delete. Deixa eu ver aqui. Const result igual a prisma
user.delete e aqui eu passo o ID do amigo. No caso ele não estava deixando usar delete porque já estava com palavra reservada. Aqui eu acho que do Prisma. E aqui é só console.log esse resultado. E exporta ele. A gente importa aqui no controller. Faz uma nova funçãozinha. Sync function delete aqui não delete vamos assim, delete users. A gente vai ter o hack e vai ter o res. Aí aqui que entra a diferença. Aqui a gente está recebendo os dados pelo body, né? Pela requisição .body. Mas a gente também pode receber por aqui, ó. Por exemplo, const id pelo rec.params.id. Se eu não tenho nada nessa. Deixa eu fazer até o teste aqui. E não, assim mesmo. Então a gente vai fazer aqui const o resultado disso daqui que vem lá do delete user, que a gente passa o ID. Isso aqui tudo dentro de um try. E aqui a gente dá um res.status 200% o resultado. E a gente vem e exporta a função e importa aqui. Só que agora tem uma pequena diferença, né? A gente quer pegar o ID pela rota. Então a gente coloca aqui, ó, 2 pontos ID. Isso daqui vai ser como se fosse uma variável na URL que a gente quer usar. Ou seja, aqui no controller, a gente passa o params, é basicamente os parâmetros da URL, e a gente está dizendo que é o ID, que é esse carinha aqui, ó, 2 pontos ID, como se fosse uma variável. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma nova requisição, que agora apaga alguém. Deixa eu ver. Deixa eu copiar esse carinha aqui. Esse cara vai ser um delete. E eu vou passar /1. Beleza, foi. Deixa eu ver se eu der um find já ou se ele retorna. Retornou, deu algum erro.
Bora ver onde é que tá o erro. Deixa eu ver se aqui tá aparecendo um ID. Ah, aqui não tem um await. E ele não está conseguindo printar esse ID. Então, provavelmente o erro é aqui. Esse coisa aqui, ele não está conseguindo reconhecer. Como é que eu mostro como é o REC? Não. É isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse daqui é como é uma requisição, entre aspas, padrão. Ele mostra os objetos. Aí ele tem essa monte de bodegagem aqui, ó. Aquele negócio de redes que tem um socket, ele mostra aqui, ele mostra o máximo de requisições que tem, ele mostra qual é o tamanho do negócio. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver se tem um timeout de redes, tem máximo de conexões, fala se é TCP ou se é UDP. Tem um bocado de putaria aqui. Não. Aqui. Essa body. Não, embaixo. Ah, veio aqui. Se eu colocar então ponto ID, apareceu um. Então acho que não é só passando o ID lá dentro. Deixa eu ver se tem aqui na documentação. Delete. Aqui é um projeto, meu amigo. Prisma Client. Acho que é isso aqui. Não, acho que eles mudaram a forma de apagar. Esquisito.
Ctrl+C delete. Enfim, não lembro mais. E eu já tô cansei também por hoje, galera. Eu acho que tá gravando tudo. Deixa eu ver aqui. No vídeo antigo eu acho que tinha mostrado. Pai, eu tenho que parar aqui.